Robert Whittaker vai enfrentar Dricus du Plessis no UFC numa luta que pode definir o seu futuro e torná-lo novamente desafiante ao peso médio do UFC contra o Israel Adesanya. E o Robert Whittaker prega respeito nessa luta contra o Dricus du Plessis, mas mostra muita confiança. Em seu podcast MMA Arcade, o Robert Whittaker diz o seguinte, mas antes convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Estou tão animado por finalmente ter um adversário, uma luta. Queria lutar e disse, me dê Dricus du Plessis. Du Plessis disse sim e eu disse sim. E foi anunciado no mesmo dia por Dana White. Agora eu tenho um alvo e uma meta. Estou em ótima forma. Não estou subestimando o Dricus du Plessis de forma alguma. Você não chega onde ele está, no peso médio, sem ser muito bom no que faz. Eu entendo que Dricus du Plessis é duro, eu entendo que ele tem cardio e tem um conjunto completo de habilidades, mas acredito que sou apenas melhor. Acredito que eu tenho tudo o que ele tem e mais. Tenho mais para dar e sou melhor nisso. Essa é a verdade, são apenas fatos. Nunca subestimei meus adversários e sei que não devo subestimar Dricus du Plessis. Ele é um tipo de lutador que, se você o subestimar, o que muitos fazem, ele te desmonta, ele bate em você, te castiga, ele faz uma luta realmente violenta e eu não vou deixar ele fazer isso. Estou treinando para uma guerra, absolutos 15 minutos de carnificina. É assim que eu sempre faço nas minhas lutas, porque Dricus du Plessis é um cara duro. Mas deixe-me dizer uma coisa, sou muito bom em lutar contra caras durões e sou bom em desmantelá-los. Estou ansioso para finalmente voltar a lutar, enfrentar Dricus du Plessis e fazer o meu trabalho. Obviamente, não estou olhando além de Dricus du Plessis. Eu entendo que essa é uma luta muito importante pelo topo, e é isso que quero, colocar eu e ele no octógono em condições de lutar pelo título. Eu entendo a ameaça que Dricus du Plessis representa para mim e o quão perigoso ele é. E sinto que é por isso que eu me dou tão bem contra caras desse nível. E porque eu venço esses caras em sequência de vitórias ou com muito hype. Porque eu não subestimo os meus oponentes. Eu me preparo para o melhor que posso encontrar. Estou focado apenas em Dricus du Plessis. Só tenho que fazer o meu trabalho e destruir esse cara. Robert Whittaker simplesmente falou o que já vem falando no pré-luta. Porque se você pegar o Robert Whittaker antes de enfrentar Kelvin Gastelum, Darren Till, Jared Cannonier, Marvin Vettori, é o mesmo discurso. O Robert Whittaker reconhece que todos esses lutadores que ele venceu são lutadores importantes no peso médio do UFC, mas ele se mostra muito confiante e é uma confiança que você vê que não é arrogância. Aí que você tem que saber distinguir essas duas características. O Robert Whittaker, ele reconhece que esses adversários que ele venceu e o Dricus du Plessis, o seu atual oponente, são muito bons e perigosos, sim, violentos, mas ele, como um ex-campeão do peso médio do UFC, um dos melhores lutadores da história do peso médio do MMA e um dos lutadores mais completos do esporte e também inteligente e bem condicionado, ele se coloca, assim como os fãs o colocam, num nível acima da concorrência. Não à toa, o Robert Whittaker é visto como uma espécie de príncipe do peso médio, porque o rei é o Israel Adesanya. E é por isso que ele trata essa luta com o Dricus du Plessis com a seriedade, porque ele sabe que uma vitória aqui vai levá-lo a uma trilogia com o campeão Israel Adesanya, que está 2-0 para o Israel Adesanya sobre o Robert Whittaker. Por isso que o Robert Whittaker, mesmo sendo muito favorito para essa luta contra o Dricus du Plessis no UFC, ele ignora esse status e prega respeito, porque ele sabe muito bem o que o Dricus du Plessis vem fazendo no peso médio do UFC, mesmo que aos trancos e barrancos. Você tem o sul-africano Dricus du Plessis invicto no UFC, com 5 vitórias. Esse cara, ele só tem uma vitória por decisão. Ou seja, é um lutador
muito violento, como o próprio Robert Whittaker apontou aqui. Esse é um ponto forte do Dricus du Plessis. É um cara brutal e que, quando enfrenta os adversários no UFC, vem mostrando que é ele que se sobressai, mesmo também sofrendo muitos danos nas lutas, mas ele é um cara oportunista, que nocauteia ou finaliza, mesmo sendo até pior do que os seus adversários, mas é ele que vence. Por isso que o Robert Whittaker não menospreza e sabe que, se menosprezar, pode ser surpreendido. Logo, ele que é um lutador intocável, menos contra o Israel Adesanya. Aqui você tem, de um lado, o Robert Whittaker, que é o número 2 do peso médio do UFC no ranking, contra o Dricus du Plessis, o número 6. E aqui, o Robert Whittaker escancara a felicidade por ter uma luta, mesmo com essa distância entre eles no ranking do peso médio do UFC, porque o Robert Whittaker, ele esperava lutar na casa dele em fevereiro, mas o Paulo Borrachinha não deu sim para essa luta. E aí o Robert Whittaker queria tanto lutar lá e esperou tanto que agora ele finalmente tem um adversário numa luta importante e ele reconhece o valor do Dricus du Plessis aqui, apesar de ter prometido que vai mostrar para o Dricus du Plessis o que é um lutador completo no UFC de verdade. E aí, pessoal, gostaram dessa declaração do Robert Whittaker? Acham mesmo que ele é muito acima do Dricus du Plessis e que vai desmantelá-lo no octógono? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e sua inscrição no canal.